Olá, bom dia. Bom Andreia dia, Costa. Irlanda, bom dia. Consegue-me. Eu não a consigo ver. Ligo a câmera. Ah, mas eu já liguei. Pronto, demora sempre um tempinho. Olá, Andreia. Tudo bem Olá, consigo? repete, por gentileza. Tudo bem consigo? Estou bem, obrigada. Muito obrigada. É um prazer outra vez falar com a Andreia. A Andreia tem um canal no YouTube e nós conhecemos através de uma pessoa que eu já entrevistei, o meu último entrevistado, Marius. Foi também entrevistado pela Andreia e contactei-a e, portanto, conseguimos fazer esta troca de ideias. Andreia, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito este convite e vamos então partilhar um pouco as nossas experiências, ou melhor, a sua experiência, porque é um Sim, ponto de vista diferente daquilo que eu até então estou habituada. Estou habituada a entrevistar pais e mães, até avós. O Mários, um advogado internacional com experiência em vários casos de crianças raptadas pelos serviços sociais, mas a Andreia Costa tem uma experiência ainda diferente. é verdade. Eu preciso dizer primeiro que o Brasil é todo meu estar aqui no seu canal, contribuindo para esta luta que não é só minha, não é só sua. São de várias pessoas na mesma situação, diria até pelo vulgo popular, no mesmo barco, né? Então, quanto mais pessoas entonarem o mesmo tom, essa voz se tornará bem mais forte. Exatamente. Andreia, diga-nos então, por favor, qual é o seu lado, se não é uma mãe que perdeu crianças para o serviço social, de que forma então é que teve conhecimento que e são palavras minhas, que este tráfico de crianças existe por parte dos serviços sociais? Então, Yolanda, eu preciso primeiro voltar um pouco no passado. Eu me casei com um norueguês no Brasil, vivi casado no Brasil 5 anos, até que tivemos que ir para a Noruega. Então, eu já fui para a Noruega com os meus filhos. E não demorou muito tempo para eu entender que ali eu estava vivendo em um país extremamente autoritário. Extremamente autoritário, preciso frisar isso. De que forma, por exemplo? Na imposição às regras em relação aos imigrantes. Você é imposto o tempo inteiro a dançar a música deles. Há algo errado nisso? Não sei, diria que 50%, porque tudo que me soa muito autoritário me remete um pouco quase à ditadura, entendeu? E, bom, terminei os 4 semestres de língua norueguesa e já comecei no mercado de trabalho, onde eu trabalhei em um hospital, universidade, e é claro que em um hospital a gente vê de tudo, você bem sabe, porque também trabalha na área de saúde. Eu trabalhava num centro cirúrgico e podia ver quando, por exemplo, tinha partos que precisavam usar a área onde eu trabalhava, que algumas vezes acontecia da mãe estar dando à luz e o juizado de menor do lado de fora da porta esperando para retirar a criança. Os motivos são variados, né? Mães que tinham um histórico de depressão, mães que tinham um histórico de envolvimento com substâncias entorpecentes, lares com algo teor de violência, eram vários os motivos, mas os motivos que para mim eram menos cabíveis é apenas por você ter tido um histórico de depressão na sua vida, porque todos estão sujeitos a isso. Uhum. A depressão não precisa significar que é uma condição que você terá a vida inteira, Exatamente. né? Além de mais, está bem escrito cientificamente e está bem estudado que só devido às hormonas, aquilo que se chama em inglês de blues, portanto, há a possibilidade de haver uma depressão pós-parto e isso não é crime e isso não impede que a mãe seja uma boa mãe e que haja uma relação saudável na família, não é? Exatamente, exatamente. Enfim,
Quando eu trabalhava no hospital, Mas por falar... Andréia, trabalhava no hospital porque é intérprete. Porque fala português. Só um momento, é aí que eu vou chegar. Quando eu trabalhava no hospital, por falar 4 línguas diferentes, eu sempre era usada em casos que tinha pessoas de uma das línguas que eu falava não conseguir se comunicar com os médicos. E, pegando essa visão, eu mandei o meu currículo para uma firma de intérprete. E trabalhei como intérprete durante 1 ano, aonde eu conseguia interpretar comunicação entre os juizados de menores e as famílias envolvidas, casos policiais, onde, por exemplo, apenas um exemplo, tá? Um cidadão português, um cidadão brasileiro, um cidadão de língua hispânica estava envolvido em alguma situação criminosa e as audiências eu precisava estar interpretando de um para o outro, né? Só que o que mais me chocou foi exatamente na parte que eu tinha que usar o meu conhecimento linguístico para interpretar casos dos juizados de menores. Foi aí que eu descobri que eu não poderia trabalhar mais com isso. Por quê? Porque era uma coisa que estava afetando o meu lado emocional, por ver injustiças, por ver que a pessoa envolvida dizia uma coisa e a coisa era mudada. Distorcida. Então, eu senti um sentimento de culpa muito grande, mesmo sabendo que eu estava interpretando certo. Você fica sempre com o sentimento de culpa. Será que eu interpretei o suficiente? Ou será que eles entenderam? E estão mudando propositalmente o tom. Então, era muita injustiça. A parte disso, na comunicação com várias pessoas, várias mães norueguesas, não só apenas brasileiras. Os próprios noruegueses, Filipinas, Índia. A Noruega é um país que existe muitas nacionalidades e, principalmente, filhos de imigrantes são retirados de seus pais por uma questão cultural. A sua cultura, como você pensa, age, e o seu conceito do que é ser mãe não é aceitável. Aí que vem a imposição que o seu comportamento tem que ser como o comportamento norueguês de educar o filho. E muitas vezes, por questões culturais e religiosas, a forma com que os noruegueses criam os filhos não é a forma que você quer criar o seu filho. E é até bastante questionável, porque eu tenho a ideia que na Noruega existe, na minha opinião, a ideia maluca, porque para mim é maluca, de deixar as crianças dentro dos carrinhos de bebê ao frio, enquanto eles estão dentro do quente a beber uma chávena de café ou de chá, e isso é dito que as crianças estão a crescer, lhes faz bem para a saúde. Eles dizem que isso faz bem com a ideia de respirar ar puro. E realmente, isso é uma das coisas também que eu não gostava. A ideia do meu bebê estar lá fora só para agradar uma sociedade, deixar o meu filho do lado de fora num carrinho de bebê. Aí existem outras formas de respirar ar puro. Mas não só, um pai e uma mãe que está dentro de um café, muito facilmente estão distraídos. E um carrinho de bebê, muito facilmente é roubado. E portanto isso, no meu entender, é abandono, é negligência e é a exposição dos menores ao perigo. Exatamente. Mas na concepção deles, não. Outra coisa é em relação à alimentação. Quando as crianças começam no que a gente chama de creche, que é onde você coloca o seu bebê para ir trabalhar. Sim. A maioria dessas creches são governamentais. Ali o controle torna-se ainda maior de como você cria o seu filho.
Se você, por exemplo, o caso da indiana que você mesmo entrevistou, ela mandava um tipo de refeição para as crianças na creche. Sim, estamos a falar da saga. E eles não gostavam, porque eles, na cabeça deles, teriam que colocar o pão. Porque norueguês consome pão o tempo todo, só faz uma alimentação quente ao dia. Então, você estava negligenciando o seu filho por mandar arroz, carne, entre outras coisas, o seu cardápio tradicional. Meu Deus. Então, são tantas coisas absurdas que é difícil para um ser humano entender como isso é possível. Então, por exemplo, Andreia, então, no geral, quanto tempo esteve a exercer, a ser intérprete para essas famílias? 1 ano. 1 ano. E, portanto, nesse ano viu, provavelmente, muitos casos. E, obviamente, obviamente nós não vamos falar nomes, obviamente há um sigilo, mas de que forma, para a nossa audiência perceber, que casos, por exemplo, é que a chocou? Que casos é que você realmente ficou mesmo triste e até de consciência pesada a pensar se não teria sido culpa sua? De que forma é que não... Que casos, que exemplos são esses, por exemplo? O exemplo que eu mais me lembro dele é de uma brasileira que casou-se, uma brasileira do norte do Brasil, casou-se com um norueguês e ele não podia ter filhos. Então ele pediu a ela, segundo ela, que fosse para a discoteca, encontrasse alguém que a engravidasse. Ela fez, encontrou alguém que engravidou, voltou para casa e tiveram os filhos juntos. Ele como pai. E passado um tempo, ela teve um bebê e coisa, eu tenho que buscar na memória. Teve o bebê e eu penso, se não me falha a memória, quando essa criança tinha uns 2 anos, ele se separou da brasileira, mas não se separou da forma mais convencional, digna. Era um inverno norueguês, fazia muito frio. Muito frio, a Noruega é muito frio. Ele jogou essa mulher para fora. E teve que dormir na neve, no frio, porque não tinha para onde ir, não dominava o idioma, porque fazia pouco tempo que pensa gravidez são 9 meses, a criança com 3 anos, nem todos aprendem tão rápido assim um novo idioma, principalmente um idioma tão distante quanto o norueguês, o inglês e o espanhol é mais fácil. Mas jogou só a mulher ou jogou a mulher e o bebê? Só a mulher. Só a mulher. Okay. Só a mulher na neve. E usou todas as artimanhas que tinha para o conselho tutelar ficar a favor dele, colocando a mulher como louca, colocando a mulher como analfabeta, se não semi-analfabeta, que a mulher não teria condições financeiras porque não trabalhava, não falava norueguês. Aí você vê a que ponto a mulher se põe em situação vulnerável quando vai para um outro país e não tenta descobrir como a coisa funciona aqui. Então, esse é um caso que me chocou muito. Por quê? Porque foi um dos casos em que ela, aos prantos, falava o que realmente tinha acontecido e eles invertiam tudo. Sim. E, no caso, eu que estava lá fazendo parte daquele jogo, me sentia extremamente incomodada com aquela situação. Claro, até porque você via perante o desespero da mãe e perante a honestidade da mãe, porque você sente e vê e sente a verdade,
Você provavelmente viu as questões do outro lado, a falta de empatia e até mesmo a forma como estavam a julgar essa mãe. Você consegue ver os dois lados. Isso deve ter sido muito complicado para si. Mas como você tem uma alma pura, uma alma de amor, é incapaz de conseguir lidar com essa situação. E, portanto, ainda durou um ano, mas só durou um ano. Agora, há uma questão relativamente que eu lhe quero fazer, que é o consulado brasileiro ou a embaixada brasileira é contactada nessas situações pelas mães brasileiras por si ou por elas, de alguma forma? Sim, eu preciso frisar que o fato de eu ter conseguido ficar um ano como intérprete é que, graças a Deus, não eram apenas esses casos. Eram outros casos, então trazia um equilíbrio emocional. Sim. Em relação à embaixada brasileira, sim, muitas vezes a embaixada é contactada, até porque a pessoa em questão está desesperada em um país onde ela não conhece os cachorros. A sua única âncora é o consulado, é a embaixada. Porém, entretanto, a embaixada deixa bem claro que ela está nos países representando, no caso, o Brasil, em questões diplomáticas, ajudando na emissão de documentos brasileiros para brasileiros fora do Brasil. Nas leis do país em que ela está como visitante, ela não pode mexer. Uhum. Não cabe à embaixada mudar a lei da Noruega. Embora existam os tratados internacionais, mas esses tratados são bem específicos. Criança que nasce em território, um exemplo, norueguês, norueguesa é. Sim. Portanto, obedece à jurisdição norueguesa. Mas, no entanto, tem direito à cidadania brasileira. Sim, mas a princípio, norueguesa. Pronto. Apenas com dupla cidadania. Mas, no entanto... Outra coisa é... Sim, diga, por favor. Outra coisa é que todo cidadão que está em terras norueguesas respondem à jurisdição norueguesa, embora sejam de outra nacionalidade. Eles enchem, inclusive, a boca para dizer: se você mora aqui, você tem que andar conforme ou dançar conforme a nossa música. Se não está satisfeito, vai embora. Porque aqui é assim. Pronto, mas vamos verificar uma coisa e vamos, por favor, esclarecer uma coisa que é o seguinte. Eu ontem, por exemplo, enviei... sim, há 2 dias eu dei uma entrevista à Andreia e o seu canal tem dimensões diferentes da minha e, portanto, tem muitos mais comentários, tem quase 2.000 visualizações em apenas 24 horas. E nesses comentários, curiosamente, antes de nós irmos para esta entrevista, eu acabei de ler um comentário que tem cerca de 1 hora na sua página, e o comentário é: não gostei da maneira de estar da família do Santiago, portanto, referido a mim e ao Leonardo, porque não é só o estar cansada e não abrir a porta à enfermeira. Tem que ter conhecimento dos deveres e da lei inglesa. E, portanto, deveria ter aberto a porta à enfermeira e nada disso tinha passado. Bem, antes de mais, nem neste planeta, nem em planeta nenhum, uma mulher, um pai, uma mãe, tem a obrigação de abrir a porta a uma enfermeira, porque as famílias têm direito à privacidade. Pronto. E o que é que eu quero dizer com isto? Que a Noruega e todos os países podem dizer aos seus imigrantes: vocês aqui têm que vir reger-se pelas leis. Mas, no entanto, como nós vimos na entrevista com o Marius, estes países todos dito desenvolvidos
não é? A priori assinaram contratos de respeitadores dos direitos humanos. E, portanto, em lado nenhum se pode roubar as crianças às mães e aos pais porque não abriu uma porta a uma enfermeira onde não existe, por exemplo, obrigação nenhuma para abrir uma porta, porque não houve crime nenhum, não havia nada por parte de papéis, mandato por parte da juíza, onde, portanto, na Noruega não se pode nunca tirar uma criança à sagarica porque a mãe dava de comer com as mãos e não com faca e garfo, ou porque dá arroz e não dá o pão. Quer dizer, eles podem tentar fazer o que quiserem fazer, mas, no entanto, os países destas famílias dos imigrantes, quando querem fazer alguma coisa, fazem. E é exemplo da Índia com a sagarica. A Índia disse à Noruega: ou vocês devolvem as crianças à mãe, ou nós vamos vos arranjar problemas internacionais. E aí a Índia foi muito incisiva com a Noruega. A Noruega recuou e entregou as crianças à sagarica. No entanto, já a Índia teve um comportamento totalmente diferente com um casal indiano na Alemanha, que até ao dia de hoje a Alemanha não devolveu a criança a esse casal indiano. Portanto, a Índia, assim como todos os outros países, têm poder para defender os direitos dos seus cidadãos. Mas é quando querem. Porque isto não é a Irlanda foi para a Inglaterra e a Inglaterra faz o que entende das crianças. Porque isso não é assim. Exatamente, exatamente. O Brasil, a Embaixada Brasileira envolveu-se em um caso. Este caso também está no meu canal. Uma brasileira que se refugiou-se na embaixada. Quando ela viu que iam realmente tomar a criança, ela fugiu, entrou dentro da embaixada e disse: daqui eu não saio, aqui é território brasileiro. A Noruega não pode entrar dentro da embaixada, porque é um território brasileiro. Foi o único caso que eu sei onde a embaixada não teve opção, porque também não poderia expulsá-la de dentro da embaixada. Okay. Então a embaixada se envolveu e ela conseguiu voltar para o Brasil com a filha. Ok, muito bem. Aí houve vontade por parte do Brasil para fazer isso. Em Portugal, de casos... portanto, eu vou usar a palavra alegadamente, porque infelizmente é o que é. Mas a mim, alegadamente, houve portuguesas que me disseram que entraram em contacto com a embaixada portuguesa em Inglaterra e isso foi noticiado numa investigação em Portugal. Foi até mesmo a própria embaixada portuguesa que, alegadamente, contactou os serviços sociais a dizer: esta mãe tenciona fugir. No seu caso? Não foi especificamente no meu caso, mas houve mães que me contactaram a dizer que tentaram fugir, mas os serviços sociais ingleses foram informados. É lamentável. Portanto, eu acho que se eu fosse para a embaixada portuguesa com o Santiago, se calhar era: vai, Irlanda, sai fora da embaixada, sai fora. Dê o seu filho, dê o seu filho. Dê o seu filho, se calhar a gente ainda... Ai, meu Deus, é muito complicado. Andreia, relativamente, se você, como intérprete, vê aquilo que se passa, os advogados noruegueses, por mais bonito que queiram acreditar que então, e que estejam habituados, em que então deixar as crianças ao ar frio, que faz isto, ou que se deve comer pão, sabem o que estão a fazer e ganham dinheiro com isso e deixam andar, ou realmente acreditam que estão a fazer muito bem ao tirar as crianças às imigrantes? Um grande problema na Noruega agora, não agora, tem sido encontrar um advogado que não esteja com o Estado. Claro, isto é um ato que gera muito dinheiro na Noruega. Lares adotivos, famílias adotivas.
gera muito dinheiro para todos os lados. Juízes, advogados, pais adotivos, lares adotivos. Então, embora muitas pessoas digam que Noruega é um país onde não existe corrupção, porque isso é apenas uma fachada, que não existe corrupção na Noruega, porque existe, principalmente neste negócio, porque isso é um negócio dos lares adotivos. Então, eu acredito que muitos advogados, sim, sabem o que estão fazendo. Um exemplo é o advogado norueguês da Sagarika. Você se lembra da indiana Sagarika? Sim. Você viu o que o advogado dela fez? Não. Eu que não tive acesso ao filme. Colocou a poker face dele e mentindo no tribunal norueguês, indiano, e ainda corrompeu o cunhado dela para pagar dinheiro, e o cunhado dela se deixou corromper por dinheiro para depor contra ela. Uau. Então, sim, Yolanda, sim, eu acredito que todos os envolvidos na retirada de crianças sabem exatamente o que estão fazendo e sabem exatamente qual será o resultado do que estão fazendo. A Andreia, quando há bocado referiu aquele caso particular que se recorda, onde de uma forma ou de outra esteve envolvida, porque foi intérprete, na minha cabeça, quando um homem que não é pai nem é mãe da criança e quer a criança, para mim, agora a palavra que me vem à cabeça é pedofilia. Sim, quanto a isso eu não tenho provas, né? Mas é claro que a gente sempre pensa nisso, qual é o interesse? Claro. Qual é o homem que quer cuidar de uma criança que não é o pai nem a mãe dessa criança, não é? Os homens querem, a priori, viver a vida, conhecerem mulheres, não é? A não ser que o interesse não seja mulheres e o interesse seja crianças e seja menores. Então aí temos a receita perfeita, não é? Arranjamos uma mulher para fazer as crianças e depois pomos a mulher fora para deixar de proteger as crianças e abusa-se das crianças. E o sistema norueguês é bem conhecido pela pedofilia, porque curiosamente a BBC fez uma peça de investigação. A BBC, não é? A BBC fala da casa dos outros, só não fala da casa dela. Portanto, fez uma peça de investigação onde demonstrou que havia um psicólogo que fazia os relatórios de muitos casos e que liderava uma rede de pedofilia na Noruega. Isso, pelos vistos, foi muito badalado. Sim, não faz muitos anos também um juiz foi pego pelo mesmo motivo. Mas, no entanto, as crianças não foram devolvidas às famílias. Não. Não foram. Não foram porque o Juizado de Menores norueguês é um órgão completamente independente. Ele tem poder de tomar decisões para o bem da criança, sim, sem a interferência das autoridades. Então, ninguém segura o Conselho Tutelar norueguês. Teve uma mudança, sim, porque muitos casos se tornaram públicos. Sim. E cada vez mais pessoas falando sobre isso. Eles deram uma pequena recuada, mas não devolvem criança nenhuma. Não devolvem. E essa recuada, às vezes, se calhar até, eu diria que se calhar até nem é recuada, cada vez é mais discreto. Mais discreto. Muda-se apenas o modus operandi. Exatamente. Para você ter ideia, na pandemia se faziam propagandas, uma coisa absurda, onde o McDonald's, as embalagens de leite, estava escrito: seja pai adotivo. Seja pai adotivo. Crianças estão sofrendo na pandemia. Crianças estão sendo maltratadas na pandemia. Então, para uma pessoa que é leiga, que ainda não teve uma experiência com esse universo macabro,
deve pensar, ai, como eles se preocupam com as crianças, olha, mas não sabem o que está por trás. Não sabem quantas lágrimas foram derramadas. Quantos pais desesperados querendo dar amor, educação, alimentação a seus filhos foram privados disso. O filme da Sagarika foi, pelos vistos, foi premiado na Netflix. Eu não tenho acesso à Netflix. Você chegou a ver o filme? Eu vi o filme completo, mas esse filme está bloqueado na Noruega. Ninguém na Noruega tem acesso a esse filme. A Noruega bloqueou o filme. Uma autêntica ditadura. É onde eu te digo, você me pergunta como assim? São nesses pequenos fatores, a imposição a tudo. Exatamente. A tudo. Agora, de que forma, Andreia, acha que os noruegueses conseguiram ouvir falar sobre isso? Saiu alguma notícia nos jornais? Houve alguém que falou sobre isso na Noruega? Ou foi completamente abafado? Completamente abafado. Só quem sabe são os estrangeiros, né, que tiveram acesso de uma forma ou de outra. Muitos estrangeiros, a comunidade indiana toda, e um vai passando para o outro. Mas, no entanto, a Andreia disse que também se roubam as crianças aos noruegueses. Sim, sim. Principalmente pessoas com quadro, claro que existem aqueles casos onde realmente a criança precisava sair daquele ambiente. Este crédito eu dou a eles. Não é só crianças felizes em lares felizes. Existem, sim, casos onde a criança merecia realmente um lar melhor. Mas também, principalmente, pessoas com histórico de depressão. Os pais já tiveram problemas com o juizado de menores. Você nasce nesse ambiente. Quando você tem o seu filho, você já é controlado automaticamente. Então, esses são os casos onde eles já estão na porta da sala de parto, esperando para levar sua criança. Então é praticamente igual como na Inglaterra, porque na Inglaterra a criança que nasce no sistema corrupto do serviço social, as meninas aos 14 anos, e aos 14 anos porque cresceram sem amor, muitas das vezes foram até violadas, e portanto quando elas engravidam aos 14, não é? Quando há pelo corpo a possibilidade de engravidar, as assistentes sociais vão e roubam as crianças e colocam as crianças outra vez no sistema, e portanto é peixe rabo na boca, não é? É um circuito. Portanto, nós vimos isso. Eu, quando partilhei a minha história, nós vimos que a forma como eles fazem as coisas, seja na Noruega, na Inglaterra, e eu tenho conhecimento, já fiz entrevistas também para a América, a forma de agir é sempre a mesma. Exatamente. Parece que eles têm um protocolo entre esses países onde os critérios para se tirar um filho de uma pessoa. Mas uma coisa eu devo dizer, em relação aos imigrantes, por carregarmos o nosso DNA cultural muito forte, mesmo estando em outro país, acreditamos que a forma de criar e educar o filho é aquela que nos foi ensinada durante a vida. Então, se, por exemplo, levo meu filho para a creche, as assistentes da creche, que é a escolinha para criança, ficar enquanto os pais estão trabalhando. Se a assistente começa, olha, está faltando o sapato para inverno, está faltando o sapato para o verão, está faltando o sapato para a meia estação. Se eu começo a bater de frente, mas eu mando o que eu quiser. Aí começa o problema. Claro. Então é assim que, para essas pessoas, para as enfermeiras das policlínicas, escola, creche, enfermeira de policlínica, dentista, você tem que estar sempre abaixando a guarda, abaixa a guarda, submissão total. Porque se você bater de frente, você pode ser denunciada já com uma outra história. Uma história fabricada, não é? Portanto, isso Exatamente. é ódio. Isso é ódio e vingança.
Exatamente. A maioria, ou não vou dizer a maioria, 50% dos casos onde envolve juizado de menores na Noruega é uma forma de vingança. É o vizinho que não vai com a sua cara, que manda uma advertência, é o funcionário da escola, que porque você bateu boca com ele, ele vai mandar. Uhum. É complicado. Andreia, o que é que você acha relativamente à sociedade norueguesa? Eles têm conhecimento disto ou não? Eu sempre disse que a sociedade norueguesa sofre uma lavagem cerebral. O Estado faz com que eles acreditem que o Conselho Tutelar é, sim, uma coisa exclusivamente para o bem das crianças. Até o meu próprio marido, quando eu comecei a abrir os olhos dele, ele falava, não, você está errada, não é assim. Não, eles são bons. Então eu comecei a mostrar. Eu que mostrei a ele, por exemplo, os processos que a Noruega responde na Comissão Europeia dos Direitos Humanos, e aí a ficha começou a cair. Uhum. Então, muitos noruegueses ainda acreditam que se você perdeu seu filho, a culpa é sua sim. Você que fez alguma coisa errada. Uhum. Quando a gente sabe que nem sempre é assim. Não, não é assim, porque nós estamos a lidar com um sistema pedófilo, corrupto, satanista, onde as crianças, temos que dizer, as crianças não são só usadas para fazer dinheiro em instituições. As crianças são usadas muitas das vezes também para venda de órgãos, para crimes satânicos, e hoje em dia a gente vai à internet e estamos só a ouvir falar em P. Diddy e Hollywood, e estamos a ouvir falar num jovem cantor muito bem sucedido e que pelos vistos está a denunciar que ele foi, sofreu de abuso sexual. E portanto estamos a falar do, agora não me recordo o nome dele, mas portanto o miúdo que faz imenso sucesso, e portanto todas estas coisas estão a surgir. A sociedade, acredito que esteja a acordar, mas existe sim um estigma social muito grande. Sim, sim. Essa é uma grande verdade. Eu sinto esse estigma social. Eu sinto esse estigma social. E depois não é só um estigma social, não é só aquelas mulheres que até se calhar, me permita a expressão, que levaram nos cornos do marido, não é? Porque eu nunca levei nos cornos, eu sempre tive relações amorosas saudáveis, sou uma mulher independente, e estas mulheres que não têm muitas das vezes nem sequer amor próprio, se calhar pensam que eu estou nas mesmas circunstâncias que elas, mas eu não estou. Exato. Eu não estou. E por isso é que eu sou julgada por... Mas quem é que ela pensa que é? Ela teve o filho roubado, ela teve o filho retirado, protegido, e ainda vem para as redes sociais falar. Portanto, Yolanda, se me permite falar, as mulheres podem ser muito cruel com as próprias mulheres. E para que elas entendam os seus atos e os atos de todas as outras, elas precisariam passar pelo mesmo. Eu acho muito cruel quando uma mulher não tem empatia com outra mulher. Uma mãe que se perdeu um filho porque fez algo proposital para perder o filho, estaria louca em todas as mídias, gritando por socorro, alguém me ajuda. Então eu penso assim que essas mulheres precisariam um pouquinho mais de Deus no coração. Deus no coração é o que falta. Porque não estiveram lá, não presenciaram o que aconteceu. A sua palavra já não foi ouvida pelo sistema inglês. Então a sua palavra também não vai ser ouvida por aquelas pessoas que você pensa que através de um canal do YouTube pode ouvir a sua voz. As mulheres são muito desunidas.
Algumas vezes, inclusive, as que passaram pela mesma situação se sentem no direito de julgar a sua condição. É um pouco desumano pensar que nós, humanos, podemos ser tão desumanos. É verdade. Chegam a ser muito, mas mesmo muito cruéis. Eu vou dizer uma coisa, Andreia. Talvez uma das coisas que até ao dia de hoje, se calhar... A mim até já me perguntaram se eu fui prostituta. Então quer dizer que uma prostituta não pode ser mãe? A mim até já me perguntaram, mas tu eras prostituta? Esta é a última questão que eu acho que ainda nem ultrapassei. Mas eu fico sem palavras, Yolanda. Eu fico sem palavras. Sem palavras. Como as pessoas podem ser cruel? Eu esta nem sequer partilhei aos meus pais. Se os meus pais virem este vídeo, é quando vou ficar a saber. Porque é tão mau. É tão mau que as pessoas... Se eu tivesse cometido algum crime, se o Leonardo tivesse cometido algum crime, nós vinhamos para a praça pública a expor-nos a ponto de termos, por exemplo, jornalistas a irem falar com vizinhos, com tias, com primos, e a expor-nos desta forma. Claro que não. Claro que não. Nós temos um caso dos McCann onde eles não respondem a questões, onde ficam ofendidos com certas questões e por isso simplesmente levantam-se da cadeira e dizem até mesmo nós só respondendo às questões que nós queremos, ou queremos saber as questões antes, não é? Portanto, enfim, esta foi uma partilha, algo que eu ainda não tinha feito, mas foi uma das últimas perguntas que me deixou mesmo chocada, porque essa ainda nunca me tinham feito a pergunta. É terrível. Se eu era prostituta. É mudar o foco do tema. O tema, claro, eu sei que você não é, porque nós já conversamos, eu sei que você tem uma profissão, é uma pessoa digna, mas ser prostituta torna alguém indigno. Quando existem tantas prostitutas por aí que não cobram e se prostituem do mesmo jeito, se deitam com um e outro como se fosse cães no cio. André, eu já disse mesmo, eu tenho mais respeito por uma prostituta que vende o corpo para dar de comida ao filho do que por uma assistente social que rouba crianças, que tem ódio à mulher e à família e que consegue separar uma criança da sua família para ganhar dinheiro. Sim, é uma forma de prostituição também. Mas venda da alma ao diabo. Sim, ó, prostituição moral. Acadêmica e moral. Ela vende todos aqueles que deveriam ser os valores morais, destruindo uma família, destruindo uma mãe, porque uma mãe que perde um filho nas condições que você perdeu, fica marcada para o resto da vida. Então, existem diferentes formas de prostituição, na minha concepção, não é apenas a venda do corpo. E existem prostitutas que vendem seus corpos que têm mais dignidade do que muita gente que trabalha nesses órgãos públicos e governamentais. Andreia, você tem um canal no YouTube que chama-se O Lado B da Noruega. Quando eu a conheci, a minha principal questão foi: você sofre represálias? Você está no Brasil, está na Noruega? Há 2 anos eu vivo mais no Brasil do que na Noruega. Há 2 anos. Até o momento não sofri nenhuma represália, até porque o meu público é um público brasileiro. Então, os noruegueses não entendem o que eu estou falando, mas com certeza, quando Marius Reikeras já esteve no meu canal, quando um outro ativista também já esteve no meu canal, é claro que as pessoas que investigam o que Marius anda fazendo na internet, com certeza visualiza meus vídeos, mas não entendem o contexto, talvez, não sei se não querem
perder tempo para traduzir, para entender o contexto. Mas meu canal está situado no Brasil, é endereçado ao Brasil. Eu não coloquei o endereço do meu canal na Noruega. Eu não tenho filhos menores de idade, mas outro ponto positivo para mim. Então, represália não, mas alguns fatores que eu infelizmente não posso falar aqui já aconteceram. Ok. Não em relação a mim diretamente, mas aos meus indiretamente. Ok. O seu marido é norueguês? Sim. E ele em função daquilo que a Andreia tem andado a fazer, porque o lado B da Noruega é o lado B da Noruega, não é? É o lado escuro da Noruega. Você mudou a ideia do seu marido relativamente à Noruega? E a questão também que eu lhe quero fazer é o porquê do lado B da Noruega, porquê que você sente esta necessidade em fazer este trabalho e que convidados você tem? Na verdade, foi a minha filha que me incentivou a trazer à tona tudo que eu sabia. Eu já tive o juizado de menores 2 vezes na minha porta, querendo levar 2 dos meus filhos, mas eu tive que ter muita inteligência emocional e me coloquei como um tapete para eles pisarem. Não, vocês estão certos, realmente, eu vou tentar ser melhor. Quando encerrava o caso, eu tentava viver uma vida muito anônima para não chamar a atenção deles. Então, toda essa raiva guardada, quando a minha filha me propôs, mãe, abre um canal, mais pessoas precisam saber das coisas que acontecem aqui na Noruega. Não é justo que ninguém fale sobre o assunto. Não é justo que eles calem todo mundo. Então, eu comecei a estudar como eu faria. Meu canal, ok, se eu for abrir, não pode estar endereçado à Noruega, porque então eles não têm autoridade para censurar. E foi aí que eu comecei a divulgar cada vez mais, e muito prontamente, muitas brasileiras que haviam perdido seus filhos entraram em contato. No princípio, eu tinha muita vontade de poder ajudar todas as pessoas. Economicamente seria muito difícil, porque as pessoas confundem ajuda, né? Quando você fala que vai ajudar, as pessoas pensam em dinheiro. Mas é claro que o fato de você trazer a público tudo isso já é uma forma de ajudar, porque você é a voz àqueles que não têm voz. Exatamente. E, como você disse, as pessoas são muito desunidas. Sim. Então, sempre queriam descredibilizar o que eu estava falando. Não, é mentira dela. Essas coisas não acontecem na Noruega. Ainda é porque ela fez alguma coisa errada, por isso que ela perdeu o filho. E ainda fazem até hoje. E é onde eu digo que o ser humano pode ser muito desumano. Mas faziam isso nos comentários ou era outras blogueiras? Comentários. Nos comentários. E isso viria, por exemplo, de profissionais assistentes sociais no Brasil, com pessoas que não seria do interesse dessas pessoas que isto se levantasse, porque se calhar no Brasil faz o mesmo. E até mesmo a minha questão é, você tem brasileiras a queixarem-se do serviço social brasileiro? Eu tive apenas um comentário de um assistente social brasileiro que atua no Brasil, literalmente injuriado, que o que eu estava falando não era verdade, que o juizado de menores não faz isso, blá, 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 blá. Então eu disse a ele, responda pela sua área de atuação, que é o Brasil. Você não vive na Noruega, você não sabe o que acontece aqui, então recolha a sua insignificância. Exato. Os comentários é muito difícil dizer quem realmente trabalha para o serviço social, porque nos comentários você não vê um rosto. Mas tem sim muita gente que escreve muita barbaridade, colocando em dúvida a dignidade das pessoas, se as pessoas passaram por isso é porque elas mereceram por algum motivo. Você coisas desse nível. Você tem o seu canal há quanto tempo?
Desde 2020. Desde 2020. O Santiago foi-nos roubado em 2016. A minha visão é... obviamente eu não tenho sido... Às vezes não sou consistente na criação de conteúdo. Não sei com que consistência você publica material, mas eu acho que há uma grande diferença entre os meus quase 1000 subscritores nesta página, Yolanda Menino, no YouTube. Há outro YouTube, ao Baby Wassenachos, que eu acho que tem cerca de 2000 subscritores, e os seus 18.800. Isso faz-me pensar... eu sou julgada de uma forma tão grande que as pessoas não querem nem ver nem ouvir. Eu acredito mais que, primeiro, é um trabalho de formiguinha. A credibilidade, as pessoas acreditarem que isso realmente acontece. Você vai crescendo na medida que essas coisas vão falando. se tornem mais públicas, Yolanda. Eu preciso dizer também que ao mesmo passo que muitas pessoas escrevem coisas descredibilizando, muitas outras, graças a Deus, acreditam e ficam surpresas que não acreditavam que isso acontecia na Noruega, porque se pinta como um país perfeito. Uhum. O melhor país do mundo para viver. Meu Deus! Mas a questão do crescimento do seu canal vai acontecer. Você está no caminho certo, você está entrevistando as pessoas certas. Eu acredito 100% em tudo que você fala, porque eu também sou essa voz que tenta fazer as pessoas acreditar que coisas dessa natureza acontecem. Uhum. Então, é uma questão de paciência. Sim, eu lá está, eu não estou à espera de virar conta do YouTube nem coisa do género, mas muitas das vezes, às vezes até me questiono se realmente vale a pena continuar ou não, porque eu consigo ver, é isto que eu infelizmente tenho assistido, que é as pessoas infelizmente unem-se para fazer o mal, mas são incapazes de se unir para fazer o bem. E portanto, lá está, você tem 18.000 subscritores, mas tem cerca de 80 comentários ou 100 comentários. Obviamente que não são 18.000 comentários, mas são muitos comentários a meu favor, a dar os parabéns por ter a força para fazer a entrevista e solidários comigo. No entanto, nas redes sociais e em geral, eu noto que há mais facilmente um comentário negativo do que um comentário a favor. Do que as pessoas mais facilmente descarregam o mal do que serem solidárias ou com as histórias. Infelizmente isso também acontece. Eu penso que as pessoas querem ser juízes das situações, né? E muitas vezes levado pela ignorância e emoção do momento. Mas se fosse comigo eu faria assim. Por que você não fez assim então? Mas não estavam lá, não sentiram o calor da emoção do momento. Então é complicado. Claro. Andréia, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua entrevista. Eu acho que realmente é de muita coragem aquilo que está a fazer. Acho que há muita gente que passa pelas situações e prefere não dizer nada e esconder. E é admirável que a Andréia não tenha ficado calada. Está a fazer um favor, está a fazer serviço público ao denunciar essas situações. E as mães acabam por ter uma forma de... é muito importante o seu trabalho, porque se as pessoas conseguem verificar que não são as únicas e não são elas que são as culpadas, isso permite, até de uma forma ou de outra, a pessoa se autocurar e evolver, não é? Por isso, Andréia, muito obrigada pelo trabalho da exposição que anda a fazer. Eu que agradeço.
e, e obrigada por dar voz às crianças. Muito obrigada também. É um prazer, é uma satisfação pessoal poder fazer isso. E eu tenho a certeza que Deus há de recompensar sempre a Andreia pelo seu esforço. Muito obrigada, Yolanda. Muito obrigada. Andreia, é um prazer. Obrigada a todos que viram este vídeo. Se conhecem o lado B da Noruega, se já subscreveram, se ainda não, convido-vos a subscrever. É um canal bastante interessante, lá está, é na língua portuguesa. O meu, se já subscreveram ou não, convido-vos a subscrever. Estamos quase nos 1000 subscritores. E deixem o vosso comentário e obrigada e até ao próximo vídeo. Um beijinho a todos. Andreia, o prazer é meu. Beijinhos. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau.